Vamos iniciar, que já não temos ninguém, pelo menos neste momento, na sala de espera. Ora, começo por me apresentar. O meu nome é Maria José Miranda, eu sou a nova presidente da União Distrital desde janeiro deste ano e dou-vos as boas-vindas a mais um webinar sobre um conjunto de temas que nos parecem importantes e prementes, porque é tudo muito recente, e porque, pelo número de pessoas que se inscreveram, diria que é muito importante também para vós. Nós, de facto, aqui, suponho que dos 4 temas que vamos falar, os que mais me levaram a inscrever-se, certamente, são as alterações à Lei do Trabalho e à Agenda do Trabalho Digno, porque está, efetivamente, na ordem do dia. As alterações ao Direito de Trabalho entram em vigor em dia 1 de maio e de facto não é uma alteração assim tão pouca, não é? Estamos aqui num conjunto de páginas, há muito artigo do Código de Trabalho que é alterado e que, portanto, tem toda a pertinência este nosso webinar de hoje. Além disso, vamos também falar sobre as alterações à divulgação das linhas telefónicas, a alteração da entrada em vigor do CACI e a alteração dos critérios de priorização da creche, da entrada em creche. Portanto, como sempre, contamos aqui com o Dr. Rui Silva, que já fez o estudo aturado destas alterações à Lei de Trabalho, já que os outros pontos não são assim tão complexos de explicar, diria eu. Portanto, mais uma vez, espero que aproveitem esta sessão e que esta tarde seja muito proveitosa. Eu própria ficarei a ouvir atentamente até ao final, porquanto é sempre muito melhor ouvir um colega a explicar a Lei de Trabalho do que pegar na lei sozinha e estudar por si. Portanto, ficarei aqui convosco e até já. Passo então a palavra ao ilustre Dr. Rui Silva, que nos vai elucidar sobre estas terríveis alterações que o Estado não está quieto, está sempre a alterar qualquer coisinha e temos que nos estar sempre a par. Portanto, tenho a palavra, Dr. Rui Silva. Muito obrigado, doutora Maria José Miranda. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar, desta vez em que o tema é a lei número 13/2023, de 3 de abril, denominada Agenda do Trabalho Digno, e que, enfim, há quem não aprecie muito o nome, mas o nome, com isso podemos, é o menos relevante nisto, no que nos traz cá, traz alterações substanciais peço desculpa, traz alterações substanciais à legislação laboral, a várias legislação conectada com a legislação laboral e que, portanto, o DIPS entendeu, e muito bem, criarmos hoje aqui este webinar, que, enfim, vamos ver, mas não é que pegarmos nos temas essenciais, realçarmos hoje aqui os temas essenciais, uns alertas sobre os temas essenciais, porque no futuro muito teremos de falar e muito teremos de ver sobre este tema, porque de facto o que está aqui em causa são alterações muito relevantes à relação laboral. Só para termos uma ideia do que é esta agenda para o trabalho digno, mais propriamente do que é esta lei número 13 de 2023, de 3 de abril, eu diria que é alterado o Código de Trabalho,
é alterado o Código de Processo de Trabalho, o que, portanto, nem sequer aqui vamos abordar, porque, enfim, são alterados 12 diplomas, além do Código de Trabalho e do Código de Processo de Trabalho, são transpostas para a ordem jurídica interna duas diretivas comunitárias e que, quanto à alteração ao Código de Trabalho, se não estou em erro, são alterados 97 artigos e são editados 17 artigos. Isto não é para assustar, mas é para, enfim, compreendermos a dimensão do que nos traz aqui, dos assuntos que no nosso dia-a-dia vão ser relevantes. Ou seja, o que é que nós queremos hoje falar aqui? Daquilo que, a partir de dia 1 de maio, nas nossas instituições, é relevante. Devemos estar prontos para isso a partir do dia 1 de maio, ou 2 de maio, se quiser. 1 de maio é quando entra em vigor a alteração ao Código de Trabalho. E então, vamos falar sobre... vamos começar então por falar sobre esta legislação denominada a Agenda do Trabalho. Ela entra em vigor, como disse, no dia 1 de maio de 2023 e faz várias... várias alterações. E é sobre as alterações que nós vamos falar. A primeira tem a ver com a alteração à chamada presunção da laboralidade, ou seja, isto é algo que já existia, mas neste momento é reforçado em várias vertentes que estão aqui discriminadas neste primeiro slide, ou seja, quem é que visa proteger aquelas pessoas que, não tendo propriamente uma relação de laboralidade, não tendo subordinação jurídica e atuando como prestadores de trabalho, são considerados na dependência económica do beneficiário. E assim sendo, as normas que dizem respeito aos chamados, as normas iniciais do Código de Trabalho, o direito à privacidade, o direito à parentalidade, o direito à não discriminação, o direito às questões da não discriminação e as normas contra o assédio, estava a faltar o assédio, são as tais questões iniciais. Portanto, as normas como visam proteger os direitos da personalidade, a igualdade e não discriminação, a segurança e saúde do trabalho e os próprios instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho são aplicados a estas pessoas. É uma alteração que já existia, mas que é reforçada, e aqui, aquele setor para o qual eu vos alertava é principalmente nas ERPs e nos contratos com enfermeiros. Há ainda várias instituições que não têm propriamente contratos de trabalho com enfermeiros, porque eles são prestadores de serviços. Pois bem, tenham em atenção estas questões que são aqui lançadas na presunção da laboralidade. A proibição da proibição da discriminação, e a discriminação é uma discriminação, digamos, vertical e horizontal, e, portanto, o trabalhador pode-se considerar discriminado não só na sua relação hierárquica, como na sua relação com trabalhadores da mesma categoria, do mesmo setor, do mesmo nível que eles. E aqui o reforço de que é a quem alega que está discriminado que tem o dever de provar relativamente a quem é que está a ser discriminado. E aqui ela é aplicada quer à formação profissional ou às condições de trabalho, mas também
por motivo do gozo do direito da parentalidade e outros direitos previstos no âmbito da conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal e dos direitos previstos para o trabalhador cuidador. O que é que, tanto num sítio como no outro, qual é a primeira figura que eu chamaria aqui para hoje, é a figura do trabalhador cuidador, ou seja, o cuidador informal que é nosso trabalhador. Aquele trabalhador informal que é nosso trabalhador, hoje passa a ter uma grande proteção, uma proteção que consiste não só na alteração em vários artigos que incluem a figura, equiparam o trabalhador cuidador a outros trabalhadores, nomeadamente na questão da parentalidade e, por exemplo, aqui na discriminação, como também na não discriminação, mas também por ter presente que há um capítulo novo sobre a relação do trabalhador-cuidador com a instituição, com a entidade empregadora, no nosso caso, com a instituição, como por exemplo, encontramos com o trabalhador-estudante, como um dos exemplos. A proteção do cuidador informal é uma das políticas fundamentais do Ministério, realçada aqui nestas alterações. Como, por exemplo, e onde se considera também que são discriminatórias as práticas, como dissessem, das práticas discriminatórias, por exemplo, discriminações remuneratórias relacionadas com a atribuição de prémios, assiduidade ou pontualidade, bem como afetações desfavoráveis em termos de avaliação e progressão na carreira. Portanto, aqui, onde temos regulamentos internos, em que temos prémios de assiduidade e produtividade, se calhar vamos ter de os rever, vamos ter de pensar melhor, rever, não é? E pensá-los melhor, adaptando-os à legislação atual. Obviamente que é inválido o ato de retaliação que prejudica o trabalhador em consequência da rejeição ou submissão, ou submissão é ato discriminatório. A parentalidade também, na proteção da parentalidade, também surge aqui uma nova figura, que é a do acolhimento familiar. O acolhimento familiar, que é uma figura jurídica próxima da adoção, não é da adoção, mas é uma figura jurídica do direito à família próxima da adoção, passa aqui a ter um tratamento semelhante em várias questões à adoção. Por exemplo, quanto à dispensa no âmbito dos processos de adoção, passa agora, quando antes dizíamos que o trabalhador teria direito à dispensa no âmbito de processos de adoção, agora temos que o trabalhador tem direito à dispensa no âmbito de processos de adoção e de acolhimento familiar. Os direitos também aqui, há aqui um reforço relativamente aos dias consecutivos de licença da mãe, que tem de ser os 42 dias consecutivos. Quanto ao internamento hospitalar da criança, imediatamente após o período recomendado de internamento pós-parto, ou seja, a criança nasceu num estabelecimento hospitalar e após aquilo que seria o período normal para ter alta pós-parto, ela mantém-se com baixa no estabelecimento hospitalar. Aqui também este período não conta, este período de internamento é crescente, não conta para efeito de licença de parentalidade e é acrescentado até ao limite máximo de 30 dias. Mesmo que a criança não tenha esta situação de internamento hospitalar pós-parto,
e quando digo pós-parto, digo não sem alta, né? Porque com alta o regime é diferente, com alta e depois novo internamento hospitalar é diferente, seguido de novo internamento hospitalar é diferente. Também as questões dos partos que ocorram até às 33 semanas também tiveram aqui tiveram proteção, porque o período é acrescido a todo o período de internamento, bem como de 30 dias. Portanto, não é só o período de internamento, é depois mais 30 dias. Os trabalhadores que sejam candidatos à adoção ou à família de acolhimento têm direito às dispensas, aquilo que dizíamos há bocado, portanto, vamos encontrando na legislação cada vez mais as figuras, a figura do acolhimento, da família de acolhimento, a ser protegida pela legislação laboral. O adotante, o tutor ou a pessoa a quem for deferida a confiança judicial ou administrativa do menor, bem como o cônjuge ou pessoa em união de facto com qualquer um deles, desde que vivem em comunhão de mesa e habitação, beneficia também destes direitos. A dispensa para a habilitação, a licença parental, a falta para a assistência, a falta para a assistência a filho ou a neto, a redução de tempo de trabalho para a assistência a filho menor, o trabalho a tempo parcial do trabalhador com responsabilidades familiares e o horário flexível também aqui. Sempre que o exercício dos direitos referidos dependa de uma relação de tutela ou confiança, seja judicial, seja administrativa do menor, o titular tem de, obviamente, comunicar ao empregador essa sua qualidade. Não determinam perda de quaisquer direitos, e isto é algo que nós vimos, quem já me ouviu falar sobre parentalidade é algo que insisto sempre muito, o exercício de direitos a parentalidade que não determina perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, umas vezes, outros nem sequer salvo quanto à retribuição, porque mantém-se mesmo o direito, mesmo quanto à retribuição, e aqui, como eu dizia há bocado, a inserção da figura do acolhimento familiar. Diria também, veremos mais adiante, mas diria também já vos chamo a atenção para a figura do luto gestacional. E então, fica já aqui referido que o luto gestacional, bem como a falta para luto gestacional, bem como a dispensa para consulta de procriação medicamente assistida ou a consulta pré-natal, amamentação e lactação, não determinam a perda de quaisquer direitos, são consideradas como prestação efetiva de trabalho. Ou seja, o luto gestacional, que são 3 dias, implica que a trabalhadora tem direito, é considerado prestação efetiva de serviço, e a trabalhadora tem direito mesmo à própria prestação de serviço. Desculpa, à própria prestação de serviço, a trabalhadora tem direito à própria retribuição dos dias em que não prestou serviço. A definição de trabalhador-cuidador é a remissão para o cuidador informal, para a legislação que define qual é o estatuto do cuidador informal não principal, ou seja, a legislação que nos vai regulando o estatuto do cuidador informal não principal, depois de obtido esse estatuto perante as entidades, perante a Segurança Social, aí é que o trabalhador é considerado como trabalhador cuidador. Enquanto não tiver esse estatuto, não é considerado cuidador informal. O cuidador informal não principal.
O trabalhador cuidador tem direito para a assistência à pessoa cuidada a uma licença anual de 5 dias úteis que devem ser usadas de modo consecutivo. O trabalhador cuidador deve informar o empregador por escrito com 10 dias úteis de antecedência relativamente ao seu início, indicando os dias em que pretende usar essa licença. Portanto, aqui uma nova licença, que é uma licença anual de 5 dias úteis, que devem ser usados consecutivamente. A licença do cuidador suspende-se se ele próprio estiver doente e informar atempadamente com comprovativo de atestado médico, e não pode ser suspensa por conveniência do empregador. E temos aqui normas cuja violação constitui uma contraordenação grave. Como sabemos, há alguns grupos de trabalhadores, nomeadamente na proteção da parentalidade, que têm direito a pedir o trabalho, a prestação de trabalho só a tempo parcial. Pois bem, o trabalhador, o cuidador, também tem direito, passa a ter também o direito a trabalhar a tempo parcial, de modo consecutivo ou interpelado, por período máximo de 4 anos. Salvo acordo em contrário, por normal trabalho a tempo parcial corresponde a metade do praticado a tempo completo, numa situação comparável. Se, por exemplo, uma cozinheira trabalha 40 horas por semana, 8 horas por dia, uma cozinheira que seja trabalhador-cuidador terá o direito a trabalhar, se nada for dito em contrário, a trabalhar 20 horas por semana e 4 horas por dia. O trabalhador-cuidador também tem direito ao horário flexível. Muitas das instituições saberão bem o que é que quer dizer horário flexível e o problema que lhes cria o horário flexível, por exemplo, quando falamos dele na questão da parentalidade, para o progenitor de criança com idade até 12 anos. Estamos com saudades. A proteção em caso de despedimento do trabalhador cuidador, o despedimento do trabalhador cuidador carece de parecer prévio de entidade competente na área da igualdade de oportunidades entre homem e mulher. Portanto, o próprio trabalhador cuidador tem direito a que, no caso de despedimento, seja remetido para a CIT, a entidade competente na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, é a CIT, para que se pronuncie sobre o fundamento do despedimento e se não for feito, presume-se que e se não for feito este pedido de parecer, presume-se que foi feito sem justa causa. O trabalhador cuidador também está dispensado da prestação de trabalho suplementar, dispensado legalmente da prestação de trabalho suplementar, e não é obrigado, ou seja, não é obrigado a prestar trabalho suplementar. Passamos agora ao dever de informação. O dever de informação já existe há muito tempo, todos nós sabemos das minutas que quando é celebrado um contrato de trabalho, para lá da informação constante do próprio contrato de trabalho, se anexa um documento que é com as informações. Ora bem, essas informações têm agora novo reforço, e para o qual vos queria chamar é o seguinte: se a distinção, a diferença, o realce não está muito forte, mas se mantiveram as alíneas A, B, C e D, F e J, já foram criadas, foram alteradas
outras, nomeadamente quanto aos contratos a termo, em que ficou agora estipulado que é obrigatório, agora passa a ser obrigatório, que nos contratos a termo incerto conste a duração previsível do contrato. É uma novidade que eu gostaria que enfim, vocês ficassem já com ela, porque é muito importante e, repito, entra em vigor já no dia 2 de maio. Quer isto dizer que, a partir do dia 2 de maio, os nossos contratos, os vossos contratos de trabalho a termo vão ter de ser alterados. Vão ter de ser alterados os contratos em geral, mas os contratos a termo também. Vão ter de ser alterados por causa das informações, mas também vão ter de ser alterados por causa os contratos de trabalho a termo certo. Agora devemos dizer qual é o tempo previsível que vai durar o contrato de trabalho a termo incerto. Enfim, é uma novidade, vamos ver como é que nos vamos dar com esta novidade, porque, enfim, só assim à primeira vista eu vejo alguns problemas, algumas dificuldades. Deixem-me só dizer uma coisa, doutor. Se fosse possível, até para depois nós termos isto anotado, o que nos enviaram, faltam linhas, nomeadamente essas que são importantes. Falta a F. O PowerPoint depois ficará disponível. Quando enviaram-nos umas, faltam, por exemplo, essas. O PowerPoint depois ficará disponível no site. Depois veremos isso. No final da apresentação falaremos com a Sara, falará sobre isso. Houve aqui um lapso neste PowerPoint, e, portanto, mas depois eu creio que ele ficará disponível, vocês poderão consultá-lo no próprio site. Está bem? Mas vamos lá ver, o que vocês não têm no vosso são aquelas que já existem. Aqui o que temos é que temos a listagem de todas as que existem e as que foram alteradas. Portanto, é isto. Portanto, aquilo que vocês têm é só a parte alterada. Também tem de constar os prazos de aviso prévio e os requisitos formais a observar pelo empregador e pelo trabalhador para a cessação de contrato ou critério para a sua determinação. Portanto, tem de ficar explícito qual é os requisitos formais a observar pelo empregador e, portanto, que, no caso do contrato de trabalho a termo, que tem de comunicar por escrito com a antecedência mínima de tantos. Já agora, não quero mais dizer que o contrato só poderá, a comunicação, a antecedência é ser recebida pelo trabalhador e não de ser enviada por vocês. O valor e a periodicidade do pagamento da retribuição, incluindo a discriminação dos elementos constitutivos, portanto, isto já lá estava, mas é alterado. O período normal de trabalho diário e semanal, e especificando os casos em que é definido em termos médios, bem como o regime aplicável em caso de trabalho suplementar da organização por turnos. Aqui, o que é relevante é a referência ao trabalho em regime de adaptabilidade e, portanto, é um dever da entidade empregadora prestar esta informação, a informação ser clara e atempada. O número da apólice de seguro de acidentes de trabalho já existia, agora também com a identificação da entidade seguradora. Desculpa, este já existia. O IRCT aplicável já existia, se houver, já existia, e a designação da respectiva entidade celebrante, ou seja, não é só o contrato coletivo de trabalho publicado no BTT número tal, no BTE número tal, desculpa, mas o contrato de trabalho publicado no BTE número tal, celebrado entre entidades, entre a CNIS e a Federação Sindical, que vocês entendem. Aqui, agora, a identificação do Fundo de Garantia de Compensação para o Trabalho, portanto, termina o fundo de compensação, mas mantém-se o fundo de garantia.
o empregador deve ainda prestar as seguintes informações. No caso de trabalho temporário, a identificação do utilizador e o trabalho temporário é obviamente também é ele próprio bastante consideravelmente alterado. A duração e as condições do período experimental, e atenção a isto, a duração e as condições do período experimental, o direito individual à formação contínua, portanto, devemos informar o trabalhador que ele tem direito à formação contínua, podemos dizer a X horas, ou como vemos aqui embaixo, esta linha pode ser por remissão para para o artigo do Código, mas não nos basta dizer nos tempos legais, tem direito, nos tempos do artigo tal. E aqui a vantagem do direito individual à formação é que, se, por exemplo, por hipótese, se pusermos este valor, remetemos sempre para o artigo do Código do Trabalho. Se um dia for alterado, como já foi em 2019, passou de 35 para 40 horas, se for alterada, não precisamos fazer nova alteração, porque a remissão para aquele artigo já lá está. A alteração do artigo, isso não compete a nós. Informar o trabalhador. As questões do trabalho intermitente, não me parece que sejam muitas. O regime de proteção social, incluindo os benefícios complementares ou substitutivos dos assegurados por regime, portanto, os regimes de proteção social que não sejam, além do da segurança social, que sejam outros. Os parâmetros e critérios das regras de gestão que baseiam os algoritmos, a utilização de algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial, que é algo que está bastante na agenda, que está bastante realçado na agenda, que no nosso caso não se aplica, estamos mais a falar das plataformas. E, portanto, aqui a referência de que estes artigos, de que alguns destas alíneas podem ser, nas informações, pode constar apenas por remessa para o Código de Trabalho. Notem que esta informação deve ser prestada por escrito, podendo constar de um ou vários documentos, mas tem de ser assinada pelo empregador. Não é? E, obviamente, qualquer documento escrito para ficar documentado tem de ser documentado, tem de ficar declarado que também é recebido pelo destinatário, ou seja, que o trabalhador recebeu aquele documento. Quando a informação seja prestada através de mais do que um documento, um deles, portanto, aquelas alíneas que falamos atrás, há aqui algumas que têm de constar de um único documento, as alíneas A, E, H, I, O e Q, e o dever considera-se cumprido quando a informação em causa consta do contrato de trabalho, do escrito ou do contrato de comércio. Portanto, daí nós temos habitualmente, não está no contrato de trabalho, mas nós temos as minutas, nas nossas minutas termos, além do contrato, temos as informações. Uma coisa é o contrato, outra coisa é as informações, mas no momento em que está a ser dado, o trabalhador passa a ter conhecimento pleno. No momento em que está a ser dado o contrato, presume-se que o trabalhador tem conhecimento pleno das informações que estão a ser prestadas e que ele declara que as recebeu. Podem ser fornecidos em suporte de papel ou em formato eletrónico e tem vários prazos quanto a aquelas a que o modo em que devem ser os prazos para serem fornecidos. Depois, também muito pertinente aqui, e convém ter presente, é que todas as alterações têm de ser comunicadas diretamente pelo trabalhador, têm de ser prestadas diretamente e imediatamente e por escrito pelo empregador ao trabalhador.
peço a vossa atenção para este slide, porque é uma novidade substancial, que é a de que no contrato de trabalho por tempo indeterminado, o produto experimental tem esta duração de 90, 180 dias ou 200. E para os... bem, peço aqui também a vossa atenção que uma gralha... neste, o II é só desempregados de longa duração. Olhou. E então... o que é que eu vos queria dizer? É que, nos outros contratos, nos contratos a termo, o prazo experimental é de 30 ou de 15 dias, conforme o contrato tenha duração igual ou superior a 6 meses, ou, pelo contrário, uma duração inferior a 6 meses. O que é que vos queria dizer então aqui? É que se o período experimental a duração do período experimental não constar do contrato ou das informações prestadas no contrato, estas informações que falamos aqui, se não estiver aqui nas informações prestadas a duração do período experimental, num documento no momento em que é celebrado o contrato, presume-se que as partes acordaram na exclusão do período experimental. Ou seja, se por qualquer motivo, e não são poucos os contratos de trabalho que nós vemos, em que não é mencionado o período experimental, porque se espera que a lei vai para a lei, não é? Ou para a Convenção Coletiva de Trabalho. Não. Se nós não previmos o período experimental, considera-se que o contrato começa logo sem período experimental. Pronto. É uma nota que vos queremos deixar, que é extremamente relevante e que obviamente, tem, acho eu, toda a pertinência para que vocês, a partir do tal de 1 de maio, lancem muito cuidado, tenham muito cuidado nesta questão do período experimental. O período experimental, e depois o período experimental, já tínhamos normas em que dizia que o período experimental era reduzido. Pois bem, quando o trabalhador continua a ser, pode ser reduzido, ou seja, reduzido ou até excluído, e ele é reduzido ou excluído quando, consoante a duração, se o trabalhador foi contratado e prestou serviço na instituição por contrato de trabalho a termo, por contrato de trabalho temporário, no mesmo posto de trabalho, contrato de prestação de serviço, estágio profissional para a atividade, se for igual ou inferior, ele é reduzido. Se for igual, se for inferior, é reduzido. Se for igual ou superior, ele é excluído, desde que o empregador seja o mesmo. Isto, basicamente, já é assim. Relativamente aos empregados de muito longa duração, aquela linha que vos disse há bocado para chegarem aquela primeira parte, os empregados, os jovens à procura de primeiro emprego, não é para chegar a essa parte. Aqui, o que é relevante, muito relevante, é que nessa situação o período experimental pode ser reduzido ou excluído se o contrato anterior tiver havido uma duração de anterior contrato de trabalho a termo celebrado com um empregador diferente, não é? Ou seja, se o contrato
aquela salvaguarda, isto tem a ver com a história da norma, inicialmente, antes de 2019, era um dos fundamentos para celebrar contratos de trabalho a termo, os empregados de muito longa duração, o trabalhador ser desempregado de longa duração, depois passou a ser, ter um período experimental mais alargado, em 2019, discutiu-se bastante a constitucionalidade dessa norma e caiu esta parte aqui da procura de primeiro emprego, ficaram só os desempregados de longa duração que tinham os 180 dias de período experimental e agora os desempregados de longa duração deixam o período experimental, passa para 90 dias se ele tiver prestado serviço tiver tido um contrato anterior com outro empregador, claro. O que é um bocadinho o que vos alerto para o cuidado que devem ter aqui, porque, para não contarem que têm um período experimental de 180 dias, quando muito provavelmente não terão um período experimental de 90 dias. A redução também no estágio profissional se o estágio profissional teve uma avaliação positiva para a mesma atividade e empregador, mas mesmo com um empregador diferente, nota. E foi um estágio superior, igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses, também aqui é reduzido o período experimental. A duração do período experimental pode ser reduzida por IRCT, pelas convenções coletivas de trabalho, ou por acordo das partes. Ou seja, nunca pode ser aumentado o período experimental. Aquilo que já sabemos, sempre soubemos que a antiguidade do trabalhador contava-se desde o início do período experimental. Como nós sabemos, temos, apesar de ser possível o despedimento durante o período experimental, a partir de 60 dias era obrigatório um pré-aviso, agora também se tiver mais 120 dias é obrigatório um pré-aviso, enquanto no outro era um pré-aviso de 7 dias, aqui é um pré-aviso de 30 dias. O empregador deve comunicar no prazo a contar da data de denúncia à entidade com competência, mas, lá está, se despedir durante o período experimental, o trabalhador, já tinha de fazer antes, tem de comunicar à CIT, se for uma situação de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, trabalhador no gozo de licença parental ou de trabalhador cuidador. O empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral, mediante formulário eletrónico, a denúncia dos contratos celebrados com os tais desempregados de longa duração. Portanto, aqui também a proteção dos desempregados de longa duração. Ainda um elemento novo que nos surge, que não vale a pena, apenas os alerto, porque não vale a pena entrarmos aqui na teoria geral do assunto, mas é ilícita a denúncia que constitui abuso de direito, ou seja, em termos gerais, o período experimental, o trabalhador pode dizer que vir invocar que o empregador está a ter um manifesto abuso de direito porque está a despedir no período experimental, mas que não tinha fundamento para fazer. E isso, se lá tempo, é bom. Quanto aos deveres do trabalhador que passam a ser contraordenação grave, temos a não adoção de códigos de conduta para a prevenção de combate ao assédio no trabalho, sempre que a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores, e a instauração de procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio. Bem, quanto às questões do assédio,
quero alertar-vos que cada vez mais as instituições devem estar muito atentas. Nós, até por deturpação que vem diariamente da comunicação social, associamos muito o assédio ao assédio sexual. O assédio, enfim, não tem que ser necessariamente, claro que o assédio sexual é assédio, mas não tem que ser necessariamente sexual para ser assédio. Temos as questões do assédio moral e muitas vezes associa-se o assédio à relação hierárquica, ou seja, o superior hierárquico que pratica assédio com o trabalhador A, ou a trabalhadora A, ou B, ou C, ou D. Ele não precisa de ser, digamos, vertical, pode ser horizontal. Podemos estar perante situações em que o assédio é praticado perante colegas de trabalho. E é aqui, principalmente, para esta situação que vos quero alertar. As instituições têm de estar muito prevenidas para isto, porque se nada fizerem, ou se limitarem, se pensarem que com procedimentos internos de conversar com o trabalhador A e o trabalhador B, ou até de fazer de conta que não aconteceu nada para não dar realce, que vão resolver o assunto, não vão, porque o empregador tem a obrigação legal de instaurar procedimento disciplinar contra o assediante. Depois o assediante defender-se-á, porque não há decisão sem contraditório. Mas o empregador saberá qual será o fim do despedimento, o fim do processo disciplinar. Será que decide o processo disciplinar atendente ou não ao despedimento. Mas isso é outro assunto. Agora, a questão é a instauração do procedimento de disciplina. Passou para contratação leve, a violação de manter atualizado em cada estabelecimento o registro de trabalhos com indicação do nome, datas de nascimento, modalidade de contrato, categoria. Passou, é atualmente uma contratação leve. Nas garantias do trabalhador, é proibido ao empregador obstar que o trabalhador exerça a sua atividade profissional para outra entidade, salvo quando, com base em fundamentos objetivos, designadamente segurança, saúde ou sigilo profissional, ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício, mas não isenta o trabalhador do dever de lealdade. Ou seja, agora fica claro que o empregador não pode obstar, até pelo próprio contrato, a que o seu trabalhador desenvolva uma atividade profissional para outra ou em nome próprio, fora da instituição. Como já vos dizia atrás, quanto aos contratos de trabalho a termo, aquilo que é aqui alterado substancialmente substancialmente, na medida do que é, mas o que está aqui em realce, e reporta-se ao contrato de trabalho a termo incerto, fazer constar do contrato de trabalho a termo incerto a sua duração previsível, ou seja, na celebração do contrato de trabalho a termo incerto, o empregador deve, enfim, por definição legal e de princípios, um termo incerto é um contrato que sabemos que acaba, mas não sabemos quando vai acabar. Pois bem, agora o legislador diz assim, não sabes quando vai, diz assim ao empregador, tu não sabes quando vai acabar, mas no contrato de trabalho, a termo incerto, deves dizer quando prevês que vai acabar. Enfim, isto poderá ser até mais fácil, por exemplo, numa substituição de trabalhadora com situação de gravidez de risco ou de maternidade, que isso seguirá, no caso da gravidez de risco, seguirá previsivelmente a maternidade e até a licença de maternidade e depois, ou parentalidade da mãe, e depois a licença até o eventual gozo de férias. Até aqui pode ser até muito mais fácil de prever, mais fácil, não sei,
Mas noutras situações de substituição de trabalhador doente, não será de todo fácil. Portanto, o contrato a termo incerto leva aqui uma necessidade de ajuste. Convém, e isto já vinha de trás, isto colocamos aqui para realçar que o ponto essencial de qualquer contrato de trabalho a termo é a indicação do motivo justificativo do mesmo, com menção expressa dos factos que o integram e que estabelece a relação entre a justificação invocada e o termo estipulado. Portanto, tem de haver uma relação entre o motivo e o termo e a relação entre o motivo e o termo. A cessação do contrato de trabalho a termo por motivo não imputável ao trabalhador e pede a admissão ou afetação do trabalhador através de contrato de trabalho a termo ou de trabalho a tempo temporário, cuja execução se concretize no mesmo posto de trabalho ou atividade profissional, ou ainda de contrato de prestação de serviço para o mesmo objeto ou atividade, celebrado com o mesmo empregador ou sociedade que com este se encontra na situação de domínio ou do grupo, ou mantenha estruturas organizativas antes de corrido um período equivalente antes de correr um período equivalente a um terço da duração do contrato, incluindo renovações. Aqui, aquilo que é realçado, que eu vos quero realçar, é que a expressão ou atividade profissional, é que o que há de novo é a expressão ou atividade profissional, ou seja, não nos fica, enquanto antes era para o mesmo posto de trabalho, isto que nós estamos aqui a ver já existia, não, a questão já existia, enfim, há longos anos, a proibição de despedir um trabalhador e depois contratar outro para o mesmo lugar, despedir um trabalhador contratado a termo certo, para depois contratar outro trabalhador a termo certo para o mesmo posto de trabalho. Esta proibição, antes de decorrer um terço da duração do contrato inicial, já existia. Agora, o que é novo é que pode não ser para o mesmo posto de trabalho, pode ser para a mesma atividade profissional. Portanto, esta proibição inclui a própria atividade profissional. O empregador deve comunicar a entidade com competência na área, ou seja, para a CIT, quando as questões de despedimento, na renovação do contrato de trabalho a termo, sempre que além do que havia até agora, também quando se trata de despedir um trabalhador cuidador. O trabalhador com fins... O trabalhador com filho, com idade até 3 anos, ou independentemente da idade, com deficiência, doença crónica ou oncológica que com ele viva, tem direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho quando este seja compatível com a atividade desempenhada e em período de dispõe de recursos e de meios para efeito. Portanto, isto já existia relativamente à proteção da parentalidade, agora existe também para outras situações. A proibição mas aqui, no caso dos trabalhos temporários, portanto, no caso de se ter completado a duração máxima do contrato de utilização de trabalho, é proibida a sucessão no mesmo posto de trabalho ou atividades profissionais de trabalhador temporário ou trabalhador contratado a termo ou ainda em prestação de serviço para o mesmo objeto de atividade, celebrando com o mesmo empregador ou sociedade e como este se encontra em relação de domínio, ou manter ou mantenha estruturas organizativas comuns, antes de decorrer um período de tempo igual a um terço da tal utilização do trabalho temporário. Aqui considera sem termo o contrato celebrado entre o trabalhador e o utilizador em violação do referido,
contando para a antiguidade do trabalhador todo o tempo de trabalho prestado para o utilizador em cumprimento de sucessivos contratos. Portanto, os contratos de trabalho temporário é algo que as instituições devem ponderar, e uns exemplos que nós damos aqui podem ser as AADs, muitas vezes as instituições não têm condições, não têm no quadro trabalhadores disponíveis para prestar serviço num determinado período e recorrem ao trabalho temporário. Pois bem, aqui temos estas restrições que devemos ter cuidado. Faltas. A falta gestacional é a nova falta, incluída como novo tipo de falta justificada. No caso em que não haja alegada licença por interrupção da gravidez, a trabalhadora pode faltar por motivo de luto gestacional até 3 dias consecutivos. O pai tem direito a faltar ao trabalho até 3 dias consecutivos, quando se verifica o gozo da licença para interrupção da gravidez ou licença para luto gestacional da mãe. A trabalhadora e o trabalhador informam ao respectivo empregador, apresentando logo possível prova de facto invocando através da declaração de estabelecimento hospitalar, ou centro de saúde ou atestado médico. Portanto, aqui temos relativamente às faltas, uma nova falta, que é a falta gestacional, que, como já vos disse atrás, é de 3 dias e não implica perda de qualquer direito, incluindo a retribuição, ou seja, esses 3 dias são suportados são pagos pela instituição. Queria agora, ainda quanto às faltas, vamos aqui a um ponto que é extremamente importante, que é as faltas de 20 dias. Ora bem, recentemente foi criada uma alteração ao Código do Trabalho, pelo qual foi criado um novo período de faltas, que eram os 20 dias consecutivos por falecimento de filho ou parente ou afim na linha rã. O que queria dizer isto? Queria dizer que pela morte de um filho, o pai e a mãe, trabalhadores, tinham direito a até 20 dias de faltas justificadas com direito à retribuição. Mas isto era o parente. O afim também tinha, porquê? Porque, ou seja, pela morte de uma pessoa, o sogro ou a sogra, trabalhadores, também podiam faltar 20 dias consecutivos. O que é que, enfim, naquelas sessões que eu faço do trabalho dos 3 Fs, do DIPS, aquelas sessões que nós fazemos de formação nos 3 Fs, eu dava aqui um exemplo que era estamos a falar do passado que ainda é hoje, portanto, até ao final do mês, que era o seguinte, quer dizer, se na nossa instituição estivesse a trabalhar a mãe, vamos pôr tudo no feminino, a mãe, a sogra e a esposa de uma pessoa, um homem que falecesse, não era nosso trabalhador, portanto, falecia. Qual era o direito, então, destas 3 pessoas? A mãe, porque falecia o parente no primeiro grau da linha, portanto, o seu filho, ela tinha direito a 20 dias. A sogra, porque faleceu o seu genro, tinha direito a 20 dias. E a esposa, o cônjuge, tinha direito tinha direito a 5 dias consecutivos. Portanto, era este paradoxo que achava eu, ou não, que existia na lei. Pois bem, isso agora foi alterado e alterado de um modo que acho que é de aplaudir. Neste momento, ou seja, a partir do dia 1 de maio, o regime das faltas de 20 dias será o seguinte: por falecimento do filho ou enteado, o trabalhador ou a trabalhadora tem direito a 20 dias de faltas consecutivas. 20 dias consecutivos de falta. Por falecimento do seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou a lei diz, ou equiparado, portanto, ou a pessoa que vive em união de facto, também tem direito a 20 dias.
Portanto, sintetizando, falecendo o filho ou a filha, e o enteado ou enteada, e o cônjuge ou a pessoa com quem vive em união de facto, o trabalhador tem direito, ou a trabalhadora tem direito a 20 dias de faltas consecutivas com direito à retribuição. Qual é quem, entre aspas, fica a perder? O sogro ou sogra, que vem para voltam aos 5 dias. Quem fica a ganhar, entre aspas? O cônjuge ou a pessoa que vive em união de facto, que passa dos 5 para os 20. Eu não estou aqui, não gosto muito de fazer apreciações à lei, em público, e menos em webinars, mas parece que está aqui uma alteração sensata do legislador, que a primeira alteração que fez, portanto, uma segunda alteração às faltas justificadas, porque a primeira alteração que fez, acho eu, que fez um bocadinho no calor da discussão, de uma discussão pública que havia na altura, com todo o fundamento, mas depois não me parece que tenha sido muito feliz a traduzir esta situação para a prática. Portanto, os 5 dias volta a ser o falecimento parente ou afim no primeiro grau da linha reta, não incluídos na linha anterior, portanto, no caso dos pais, o falecimento dos pais, dos sogros, sogras, ou dos filhos, ou do genro ou da nora, dos genros ou da noras, e os 2 dias consecutivos mantêm-se como estavam antes. Também note-se que aplica-se o disposto nesta linha no caso de falecimento de pessoa que vive em união de facto em economia com o trabalhador nos termos previstos na legislação específica. Falta do trabalhador, falta para a assistência a membro do agregado familiar. O trabalhador tem direito a faltar ao trabalho até 15 dias para prestar assistência inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente, a cônjuge ou pessoa que vive em união de facto de economia comum, perante ou afim. O direito é ainda garantido ao trabalhador cuidador. Portanto, o direito que existia dos 15 dias passa agora a incorporar o direito passa a incorporar também o trabalhador cuidador. A prova do motivo justificativo da falta também se mantém com aquela alteração que agora sabemos, que é de que o trabalhador pode agora fazer a de que o trabalhador naquelas faltas que sejam o trabalhador naquelas faltas que não excedam 3 dias pode fazê-lo por declaração, ou seja, não precisa de juntar atestado médico, faz uma declaração nos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde ou o Serviço Digital dos Serviços Regionais de Saúde e nós não nos interessa. Portanto, nós o que nos interessa é dos Serviços Digitais de Saúde, dos Serviços Digitais do Serviço Nacional de Saúde e faz lá uma autodeclaração a dizer que estava doente durante o período de 3 dias e apresenta esta declaração, este documento comprovativo que declarou no Serviço Nacional de Saúde na plataforma e então esta falta considera-se justificada, esta falta de 3 dias considera-se justificada. Só pode fazer isto durante 2 vezes por ano. Portanto, 3 mais 3. 3 dias mais 3, no máximo, claro.
Aqui passa a ser dispensável o atestado médico para justificar a falta. Enfim, isto é mais uma alteração de índole prática que outra. Uma alteração substancial, ela não é muito... há situações que já aconteciam na legislação, mas não estavam tão visíveis nem não eram tão realçadas como antes. Agora, esta passa a ter o realce, que é o seguinte: o trabalhador que falte pode pedir a substituição, a perda de retribuição por falta por dia de férias. Ou seja, ele renuncia a dias de férias para digamos, substituir uma falta. Eu parece-me que poderíamos dizer uma falta justificada ou não, que tenha dado. Ou seja, o trabalhador devia-se apresentar ao serviço, não se apresentou ao serviço e comunica à instituição: olhem que eu pretendo, o dia de hoje eu falto, mas quero substituí-lo por um dia de férias. Basicamente isto. E onde é que está aqui? Onde é que está a novidade? O empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador feito neste sistema. Ou seja, enquanto antes poderíamos ter dúvidas se o empregador se poderia ou não opor, havendo quem entendesse uma coisa e outra, neste caso, não. Neste caso, não se pode opor. Por fim, não, mas ainda é relevante, por fim, quanto à relevância que eu queria hoje chamamos aqui a atenção, é de que as caducidades, as compensações pelas caducidades, melhor dito, as compensações pelas caducidades dos contratos aumentam. E, portanto, quanto antes a compensação pela caducidade era de 18 dias, passa agora para 24 dias, calculados sobre a retribuição base e as determinados por cada ano com planta de antiguidade. Portanto, calculados nos termos de 366. Isto acontece tanto no termo certo como no termo incerto. Também muito relevante é a questão dos acordos que poderão eventualmente fazer com os vossos trabalhadores. Os acordos de cessação de contrato. Quando se celebra um contrato de celebração de um contrato em que cessam os contratos, quando celebram um acordo em que cessam os contratos de trabalho celebrados com um determinado trabalhador, o que é habitual é uma cláusula que basicamente diz o seguinte: o trabalhador declara que, com o recebimento desta quantia, nada mais tem a reclamar da instituição, seja a que título for, por causa da relação laboral. Ora, esta declaração passa a não... Pode continuar lá, nada o impede, mas não tem efeito nenhum. Portanto, ou seja, apesar de o trabalhador, ainda que o trabalhador declare isso, essa declaração não tem validade. Só tem validade se o trabalhador e o empregador chegarem a acordo em tribunal, a chamada transação judicial, ou seja, se o crédito for discutido em tribunal e o trabalhador e o empregador chegarem a acordo quanto à cláusula de remissão da retribuição. Esta é, sem dúvida, também mais uma alteração substancial.
Depois, agora muito sinteticamente, relativamente ao despedimento coletivo, são feitas alterações quanto à forma, enfim, quanto ao procedimento e quanto ao recurso que há necessidade de fazer junto das entidades, junto de entidades que controlam, que fiscalizam os despedimentos coletivos. A informação e negociação em caso de despedimento, portanto, a proibição do curso. Quanto à questão à questão, digamos, do procedimento. Muito relevante é esta, e que foi muito falada na comunicação social, é este último ponto que falámos aqui. Enfim, no nosso caso tem a validade que tem, mas que, enfim, habitualmente habitualmente é referido como outsourcing, ou seja, o trabalhador, nós fazemos um procedimento de despedimento coletivo, despedimos os trabalhadores de uma determinada secção e depois vamos fazer um contrato em outsourcing com uma empresa prestadora de serviço que nos vai prestar aquele serviço. Vamos admitir que despedimos toda a gente que trabalha na cozinha e depois vamos contratar em outsourcing. Ora bem, é proibida essa chamada terceirização dos serviços nos 12 meses subsequentes ao despedimento coletivo. Também, agora, quando temos a terceirização dos serviços, ou seja, quando ele for legalmente permitido, está sujeito ao instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que vincula a própria instituição, ou seja, para não prejudicar o trabalhador quanto aos seus direitos e garantir. Trabalhador do prestador de serviço. Sobre a agenda, era isto que tínhamos para vos dizer. Vamos agora, muito rápido, passar aos outros pontos. Primeiro, há algum tempo atrás, nós dissemos que tinha entrado em vigor o Decreto-Lei 59 de 2021, que obrigava ao anúncio nas faturas, nas comunicações escritas, portanto, no sítio da internet, nas faturas, nas comunicações escritas e com o consumidor e nos contratos celebrados, que obrigava a que se anunciasse que se a linha telefónica era paga ou era gratuita e se fosse paga, como é a identificação dessa linha. Ou seja, dizer chamada para a linha da rede nacional fixa ou chamada para a rede, para a rede nacional móvel. Pronto, era isto que tinha de ser anunciado. Agora, já este mês, a legislação alterou-se e foi alterado este decreto-lei por uma lei, portanto, o legislador, os decretos-leis são oriundos do Governo, as leis são oriundas da Assembleia da República, a lei chamou a si este decreto-lei e alterou no sentido de que esta obrigatoriedade de discriminar à frente do vosso número de telefone se a chamada é para rede fixa nacional ou para rede nacional fixa ou para rede nacional móvel, agora é exclusivamente necessária só na internet, no vosso site e nos contratos escritos com os contratos que vocês celebrem com terceiros, por exemplo, com os vossos utentes. Né? Os utentes, se colocarem lá o número de telefone, devem dizer qual é a rede, basicamente isso. Deixa de ser obrigatório nas faturas
e nas comunicações escritas com o consumidor, que era algo que também era um bocadinho difícil de definir, ou quem perguntasse se nas carrinhas que andam na rua era obrigatório pôr ou não, parece-me que não há uma comunicação escrita com o consumidor, e portanto eu dizia que não, mas agora, sim, agora não é obrigatório, e a discriminação, se trata de uma rede fixa ou de uma rede móvel, presumo que todas nacionais, será só nestes dois locais, na internet e nos contratos escritos celebrados com os vossos clientes. Quanto ao CACI, terceiro aspecto, quanto ao CACI, como sabemos, não foi este mesmo, foi mesmo no final do mês passado, foi prorrogado por mais 12 meses o período de transição do CAU para o CACI e, portanto, temos um período de transição alargado até março de 2024. Quem quiser aproveitar, pode aproveitar no sentido, quem entender que é mais adequado aproveitar, aproveita, quem entender que não é adequado, que já está preparado, avança. Obviamente que a transição também terá outras perspectivas, em termos de acordos de cooperação. Relativamente à questão da gratuidade... Como? Só um bocadinho. Relativamente à gratuidade das creches, também teve uma alteração, porque enquanto antes nos critérios de priorização era crianças com irmãos que comprovadamente pertencem ao mesmo grau familiar e que frequentam uma resposta, que frequentam aquela resposta social, ou seja, que frequentassem a própria creche, o que não seria muito frequente, agora é que frequentem uma resposta da própria instituição, ou seja, também é critério de priorização se o irmão mais velho frequentar o pré-escolar. Para terminar, uma boa notícia, acabaram-se as máscaras, melhor, não se acabaram as máscaras, acabou o uso obrigatório de máscaras nas nossas instituições, designadamente nas ERPs e nos residenciais e na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, por força, e aquelas que têm saúde, na saúde, por força de um decreto-lei que foi ontem publicado. Isto tinha sido anunciado, fez sexta-feira 8 dias pelo Governo no Conselho de Ministros, após o Conselho de Ministros, foi publicado ontem em suplemento o decreto-lei 26A 2023, que parece que será, digamos, o último resquício da Covid. Já agora, como uma nota de curiosidade, dir-vos-ia que foi revogado este artigo 13, o artigo 13b do Decreto-Lei 10A 2020 de 13/3. Este Decreto-Lei 10A 2020, para quem, enfim, se lembra, foi um decreto fundamental e essencial na regulamentação do nosso período, da nossa vida durante o período Covid. E então esta alteração é a 42ª, esta alteração publicada ontem é a 42ª alteração ao Decreto-Lei 10A 2020 de 13 de março. Era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado. Vou interromper o compartilhamento. Não sei se... Temos questões no chat. Sara está a tomar... Sim. Sara, não vi. Temos questões no chat. E a Sara já passou por lá, quer fazer assim? Para não estar aqui. Vamos começar então pela primeira. Podemos começar pelo chat, doutora Isabel, depois passamos. Sim. Põe a mão no ar, assim ficamos com a ordem. A mão no ar na aplicação do Zoom, por favor, para não desaparecer aqui. Muito bem, então. A obra de a promoção social pergunta se é considerado discriminatório, acho que isto não estará bem dentro aqui deste âmbito, não é? Se é considerado discriminatório um prémio atribuído a uma categoria profissional e não atribuído às restantes. Acho que não entra aqui dentro. Se me permitem, não vou exato, não entra aqui no âmbito desta. Exato. Até porque a informação é muito curta para eu poder. Temos aqui um centro social paroquial que nos questiona se estas alterações são para a elaboração de novos contratos, certo? Isto é, não é para os que estão em vigor?
Depende das alterações. Portanto, há aquele, relativamente aos contratos de termo incerto, a termo, é para os que entrarem em vigor a partir dessa altura, mas os outros, relativamente a toda a relação laboral, aplica-se à existente. Não é? Por exemplo, há informações, com base nisto, há informações que devem ser prestadas pela instituição ao trabalhador. Ok. O Centro Social Parque de Águas Santas questiona se depois vamos partilhar a minuta dos contratos, portanto, o DIPS já tem minutas dos contratos na plataforma, vamos adequá-las, não é, à nova realidade. Mas só se as instituições se comprometerem a deitar fora as que têm, porque as Sim. minutas é uma coisa que nós disponibilizamos e pronto. Só que depois, passado 3 e 4 anos, continuamos a ver essas minutas a circularem. Pois. Vocês têm de se comprometer. Vão sempre à plataforma buscar, sempre que forem minutar, exatamente, não é? Exatamente. Muito bem. Depois Tem vamos a sim ver com disponibilizar o PowerPoint. Vamos voltar a disponibilizar o PowerPoint novo com estas correções que o Dr. Rui Silva acabou por disparar durante a sessão. Relativamente às faltas por luto, dias consecutivos ou dias de trabalho? Aqui está uma questão que eu não percebi. Típica questão do ACT, não é? Eu hoje vou resolver isto muito fácil nas perguntas e respostas, vou dizer a todas, esta é uma questão que eu não gostaria de responder. Não vale a pena, enfim, falar das minhas dores de alma, e portanto o que nós temos é que neste momento, quer pela previsão da ACT, quer pela doutrina, estes dias que estamos a falar de luto são considerados dias de trabalho. Portanto, são 2 dias de trabalho, 5 dias de trabalho, 20 dias de trabalho. Para quem trabalha de segunda a sexta, não se considera sábado, dos domingos e feriados. Muito bem. 20 dias de faltas para unidos de facto, mas então para que é o número 2? Como? Carlos Moreira, 20 dias de faltas para unidos de facto. Esse slide vai ser corrigido. Ok, tudo bem, muito bem. Aqui uma outra questão, substituição da perda de retribuição por motivo de falta. A perda de retribuição por motivo de falta pode ser substituída por prestação de trabalho em acréscimo ao período normal dentro dos limites previstos no 204, quando o instrumento de relação coletiva de trabalho permita. Como se aplica, se não houver necessidade? Pois, eu só quis falar de substituição por férias, porque tenho alguma dificuldade em aceitar que numa instituição onde não houver adaptabilidade, o trabalhador diga eu quero fazer adaptabilidade para compensar aqueles dias e, portanto, eu entendo que isto tem de ser interpretado no sentido de só há trabalho, o trabalhador só trabalha quando há trabalho e, portanto, se estamos a falar de uma instituição em que não é necessidade de prestação de serviço durante esse período, além do período normal de trabalho, do período normal de funcionamento, ele não presta serviço. Obviamente não poderá usar essa linha. Ok. A próxima questão é da doutora Patrícia, que está com a mão levantada, portanto eu vou permitir que a coloque, está bem, quando passarmos o microfone. Portanto, obra Nossa Senhora da Boa Viagem, relativamente aos contratos antigos, fazemos documentos com as novas informações? Sim, sim. Muito bem. No caso da substituição por férias, o trabalhador deve arriscar, deve avisar como e com que antecedência? Vamos lá ver. Eu não disse isto, acho que não disse isto. Está lá, mas eu não disse isto. Isto é até ao limite ou seja, o trabalhador, vamos admitir que ele tem 2 dias, tem direito a 22 dias úteis de férias, ele só pode fazer isto relativamente a 2. E os outros 20 não podem. Não é? Portanto, isto é para usar muito moderadamente. Agora, qual era a pergunta, Sânia, que eu já não lembro? Qual foi a pergunta? No caso da substituição por férias, o trabalhador deve avisar como e com que antecedência? Pois, essa é outra questão. Eu entendo que isto só pode... Eu entendo, não quero dizer que isto só poderia ser usado para as faltas justificadas e quando o trabalhador avisa com antecedência que naquele dia vai faltar e quer substituir a falta quer substituir a falta por dia de férias. Ou quando não pôde avisar, o caso típico da falta por doença, justifica e pede a substituição.
Eu entendo isso, ou seja, nas faltas em que o trabalhador não justifica, as faltas injustificadas, o trabalhador não teria direito a fazer a usar essa prerrogativa. Isto é o que eu penso, mas jamais sou eu a pensar do que a lei a dizer. Vamos ver a jurisprudência, não é? Exatamente. No Até teletra- Sara, até porque senão teríamos aqui uma ótima, um ótimo, não é um ótimo, mas um modo do trabalhador, desculpem a expressão, gozar com a instituição, faltando e depois, essa aí, está para ali. Não é? Por exemplo, quando estamos a falar de faltas injustificadas, que são consideradas infrações graves e que se pode, por exemplo, as da sexta-feira, as da segunda, as da próxima segunda-feira, aquelas, as da segunda-feira, da próxima segunda-feira por causa de serem antes ou depois dos dias de descanso. E, portanto, aí eu entendo que mais cuidado com essa... sou mais restritivo, já era e continuo a ser mais restritivo quanto a essa possibilidade do trabalhador usar essas. Muito bem. No teletrabalho não é feita referência ao trabalhador cuidador. Significa que para o teletrabalho não se aplica a necessidade de formalizar o estatuto de cuidador informal junto à Segurança Social, bastará assim apresentar um atestado de incapacidade de motivos? Não. Todo trabalhador cuidador que nós falamos é o trabalhador que tem a declaração comprovativa de que é trabalhador cuidador. Cuidador informal. Ele só ganha o cuidador informal. Ele só ganha o estatuto de trabalhador cuidador se tiver o estatuto de trabalhador informal. De Cuidador. Cuidador informal. Muito bem. Que risco corre a instituição na determinação / fixação de uma data curta para a data previsível da duração de um contrato ou vice-versa? A data de fim contratado demasiado longa. Não é? Portanto, não vejo isso eu não sei. Isso eu não sei. Ou seja, quer-me parecer que a pergunta é mais ou menos isto. Se nós colocamos uma data dizendo que o trabalhador está de baixa até ao dia 30 de maio. Não é possível, mas até ao dia 30 de maio. Nós dizemos que o contrato é previsível que o contrato caduque no dia 30 de maio. Se no dia 30 de maio o trabalhador apresentar um novo atestado médico, continua novamente e continua de baixa e continua o contrato a termo incerto. Agora, e o contrário também pode acontecer. Nós podemos dizer que se prevê que durante 6 meses ou 8 meses e o trabalhador substituído apresentar-se ao serviço mais cedo. Eu não vejo qual é a sanção, não há sanção para que para a violação do período previsível. Agora, o que parece é que é obrigatório tê-lo lá. Muito bem, doutora Isabel, vamos ver, foram curtas as perguntas no chat, então vamos-lhe passar então aqui o micro, por favor, esteja à vontade. Sim, a pergunta principal que eu ia fazer tinha exatamente a ver com a contagem das faltas da licença de nojo, por causa exatamente da interpretação dos dias consecutivos, pelo parecer da ACT e também porque agora, por norma, todos os agentes funerários já põem nas justificações essa informação, ou seja, o colaborador já chega à entidade patronal a dizer que não é dias seguidos, mas sim com contagem de trabalho. Aqui a minha dúvida coloca-se mais até nas férias, quando o colaborador está já 15 dias de férias, por exemplo, um período de 2 semanas, e acontece, a interpretação é exatamente a mesma na contagem de dias consecutivos? Deixe-me só dizer que, apesar das agências funerárias fazerem declarações, não fazem jurisprudência, não é? Pois. Fazem, e portanto, é um hábito, enfim. Mas cria aquela atrito e aquela dúvida que depois a entidade tem que provar ao trabalhador como é que é, não é? Enfim, relativamente à questão o trabalhador está em férias. Oi. Doutor Rui Silva, está com som desligado. Exatamente, deixei de ouvir. Eu não sei como é que consegui fazer isto. Mas agora já vos estão a ouvir, não estão? Sim. Foi qualquer coisa.
Estranho. Se o trabalhador está no gozo de férias e, entretanto, fica doente, adoece, ele tem de comunicar à entidade empregadora, à instituição, que adoeceu e que, por esse motivo, está a interromper as férias. Mas não é na questão da doença, é a questão da licença de nojo. Ou a contagem dos dias consecutivos na licença de nojo. Eu aí já, a minha opinião já não é a mesma que na baixa, não é? Pois, na baixa, automaticamente, ele até apresentando baixa suspende, não é? Ele comunicando e apresentando a baixa, as férias ficam suspensas. Por luto, ele tem de demonstrar que ficou impedido do gozo de férias. Não é? O trabalhador pode não ter ficado, não é pelo luto que ele pode não ter ficado impedido de gozar férias. Isabel, veja só um exemplo. O trabalhador está na Madeira, de férias, estou a dizer na Madeira, quer dizer, é melhor pôr mais hoje um bocado, num sítio qualquer, fazer férias fora do país, não é? Faleceu alguém pelo qual ele teria um direito, faleceu o bisavô. Sim. Ele teria direito a 2 dias de falta, faltar por 2 dias, mas se ele não interrompe as férias, ou seja, se ele não veio de onde estava para cá, e se só veio no final das não interrompeu as férias. Ficou mais tristinho, mas não passa Mas nada. a CT diz mesmo, a morte familiar dele suspende o gozo de férias. Pois diz, mas eu não concordo. Pois. Eu não concordo com tudo o que diz a ACT. Eu sei, eu percebo, não é? A questão aqui é... Essa parte, aliás, quer dizer, não raras vezes a ACT vai um bocadinho mais longe que outros entendimentos, não é? A morte de um familiar só interrompe as férias se o trabalhador ficar impedido de gozar férias. Se ele não ficou impedido de gozar férias... Mas então podemos exigir ao trabalhador que ele faça prova dessa situação? Antes de mais, ele tem de... Como eu fui buscar a doença, ele tem de... Sim, ele tem de comunicar. Isso é lógico. Se não comunicar, isso é lógico, não é? E depois disso terá de justificar que ficou impedido de gozar férias. Ok. Na doença presume-se que fica impedido de gozar férias. Sim, sim. No falecimento, creio que será um bocadinho duvidoso. Pois. Duvidoso não, tem de demonstrar, tem de provar, não é? Ou o tal papelinho da funerária. Não é? Da funerária, ok. Sim, no fundo é a justificação, não é? É a justificação que traz sempre a esse. Não é o simples facto do falecimento. Sim, sim. Pronto, era só. Obrigada. Obrigado. Doutora Maria José Miranda? Não? Doutora Maria José? Ora, agora com o micro. Uma das alterações que pode ser bastante relevante, eventualmente pergunto-me se para aplicação imediata ou não, é no caso da caducidade dos contratos a termo certo ou incerto, o valor da indenização se o contrato cessar depois de dia 1 de maio. Exato. Exato. O que olha, já vi isso e ainda não. Eu, entretanto, respondi a essa questão, está bem? Vou ver, porque já vi isso e entretanto passou. Parece-me que qualquer cessação após a entrada dia 1 de maio, a conta já será feita com base nestes 24 dias, ou será que se utiliza, enfim, é um caso a estudar. Eu vi isso já. Ok, outra das questões que acho pertinente chamar a atenção, se é verdade que no caso de despedimento coletivo, da subcontratação ou do outsourcing de determinados serviços, um que nós usamos muito quer a cozinha. A cozinha, geralmente, nós temos, mas muitas vezes as instituições recorrem a fazer outsourcing a limpeza. E
não é só o contrato coletivo, não é só o despedimento coletivo que está incluído, é toda e qualquer a extinção de posto de trabalho que se vai recorrer também a outsourcing, não é? Sim, sim. Diz despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho, portanto, para o despedimento coletivo não é muito nosso. Mas a proibição de terceirização é se houver um processo de extinção de posto de trabalho. Sim, Se for tivesse um acordo. uma extinção de posto de trabalho por acordo, não se Tá. aplica esta. Ok. Ó, doutora, então vou partilhar então a minha dúvida. É o seguinte, era uma dúvida que eu não queria pôr, que eu não queria responder, era uma questão que eu não queria, a primeira questão, uma questão que eu não queria responder aqui, mas já que suscitou, é o seguinte, eu tenho algumas dúvidas e quero ouvir opiniões sobre o assunto, porque quanto à aplicação no tempo, diz assim, ficam sujeitos ao regime com a redação atual os contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor desta lei, salvo quanto às condições de validade e a efeitos de factos ou situações anteriores àquele momento. O momento acontece depois. Sim, sim. O que acontece, e se fizer... Não, mas a doutora, número 2. O número 1 do artigo 366, que é o do despedimento coletivo, aplica-se apenas aos contratos após... apenas se aplica ao período de duração da relação contratual contado do início da vigência e produção dos efeitos da presente lei, ou seja, a compensação só começa, aquela compensação de 4 dias só é contada a partir do dia 2 de maio. Eu nisso acho que eu concordo consigo, porque todos aqueles simuladores para calcular as indenizações geralmente têm entre o período de tantos e tantos, aqueles contratos muito antigos que vão para a lei lá atrás, são contabilizados de uma determinada maneira. Depois há um período intermédio em que é contabilizado a 18 dias. Exato. Assim. Portanto, eu acho que isto vai levar sempre este valor de indenização é capaz de ser só válido a partir só será contabilizado assim a partir de 1 de maio. Durante este período será contabilizado sempre, talvez, pelo valor que estava à data em vigor daquela altura. Isto digo pelos simuladores que geralmente utilizamos para calcular. Eu depois, quanto ao contrato mesmo propriamente dito, o que diz que não se aplica aos contratos de trabalho a termo resolutivo, que não se aplica relativamente aos requisitos da admissibilidade, renovação e duração, admissibilidade, renovação e duração. Portanto, aí só se aplica, não se aplica aos contratos celebrados antes de entrada em vigor. E por aqui, incluímos já para os 24 dias para todos os contratos, mesmo os celebrados para os contratos atualmente existentes, que terão de ser calculados com base nos 24 dias, mesmo que só tenham 1 mês ou 2 de vigência. Um contrato que acabe em maio ou junho terá de ser calculado com 24 dias. Mas é daquelas situações que eu gosto de ouvir opiniões de outros antes de dizer em público. Mas se tiver de dizer em público, diria que os 24 dias se vão aplicar aos contratos que vão caducar, contratos agora em vigor, que se caduquem a partir de 1 de maio. É um bocadinho... acho que é um bocadinho violento, mas pronto. Os outros não, os outros tinham uma norma de transição, não é? Os que até agora havia uma norma de transição da aplicação. Agora não, há aqui uma remissão para há referência ao número 1 do artigo 366, depois relativamente há uma norma específica para o termo resolutivo e ficamos aqui um bocadinho no... Sim, teremos que ver bem as leis sobre a aplicação da... Mas é caso para dizer que isso é só em maio, ainda faltam 12 dias. Sim, ainda faltam 2 dias para estudarmos essa parte. Exatamente. E também ouvir outros. Como sabem, a ordem dos advogados é só para a próxima semana que faz qualquer coisa sobre isto. Muito bem.
Doutora Patrícia, no hospital, bom dia. Sim, sim, boa tarde. Eu gostaria, portanto, de saber se pode ser considerado discriminatório pagar horas extraordinárias a alguns trabalhadores e não pagar a outros. Quando elas existem, claro, não é? Claro que é. Eu não queria. Eu peço assim uma coisa. Vamos aqui falar do nosso tema, porque se tem as outras questões, ponham isso no sítio, nos e-mails, no e-mail ou nas consultas, podemos falar sobre eles, porque são são mais de consulta. O trabalho suplementar tem de ser pago. Não é? Portanto, seja qual for a categoria do trabalhador, seja qual for a função, o horário, o dia. Não é? Uhum. Respondendo assim, que tipo abrindo o guarda-chuva para responder assim da generalidade, mas eventualmente pode ser compensado, portanto, pode ser compensado. Doutora, mas depois a questão em concreto é melhor falarmos noutro local. Está bem, Nós obrigada. estamos aqui neste grande auditório com 150 pessoas a falarmos de casos muito concretos. Sim, sim, obrigada. Está bem? Sara, Arminda. Sim. Doutor Francisco? Dessa Claro. sim. Só uma pergunta simples que eu fiquei aqui com dúvida. Os contratos de trabalho das pessoas que estão efetivas, também é preciso serem alterados? Há informações que têm de ser acrescentadas. Fazer uma adenda ao contrato. Exatamente. Acrescentar informação à que já existe. Ok, obrigada. Ok, obrigado. Doutora Isabel? Isto presumindo que já há informações anteriores. Não é? Se não houver informações anteriores, fazem as informações todas agora. A minha colega Marlene Martins, que também está inscrita na formação, embora não apareça na imagem, Sim. ela gostaria de saber relativamente à abolição da obrigatoriedade de inscrição dos colaboradores no fundo de compensação, com a aprovação da agenda única, se isso está... São normas transitórias que, portanto, o governo agora vai fazer a regulamentação delas. Ainda não se sabe muito bem o que é Ainda não saiu, ainda não foi publicado. Ainda não saiu, ainda temos que continuar a comunicar E a pagar. e a pagar. E a pagar, Por sim. acaso, a diziam quando em sede do Orçamento Geral do Estado, diziam que quando entrasse em vigor a agenda de trabalho digno, automaticamente... Esqueceram-se. Mas esqueceram-se, já percebemos Foi. isso. Se esqueceram. Deve-lhes dar jeito mais um e o outro. De uma forma muito clara. Aliás, tinha feito essa informação também para a entidade onde trabalho. Mas esqueceram, estamos a guardar. Sim. Pois. Obrigada. Voltamos ao chat. O que temos sobre o FCT é o seguinte: ficam suspensas até à entrada em vigor das alterações ao regime jurídico do Fundo de Compensação de Trabalho as obrigações relativas ao FCT previstas na legislação que regula, na Lei 70 de 2013. Ficam suspensas até a entrada em vigor das alterações nos regimes jurídicos do Fundo de Compensação. Pronto. Voltamos ao chat. Sim. E no chat temos aqui mais algumas questões. Quanto às faltas do NID de facto, o slide não está errado. O código é que continua no número 2, 221, a remeter quando a este para a linha B, 5 dias e não os 20 para a linha equiparada com os Dr. Carlos Moreira. Espera aí que isto é uma questão mais... Então, como é? O unido de facto. A união de facto. Mas ao casarem-se, não é? A união de facto. Pois. Mas para mim a união de facto são 20. A união de facto, quer dizer, falecimento de alguém com quem
o trabalhador vivia em relação de denúncia. Sou pena de haver aqui uma violação de outras normas. Portanto, é este o meu entendimento. Muito bem. A ANARC, a doutora Marta, questiona na prática o que vamos ter de alterar nos contratos, que já estão em vigor. E essas alterações são apenas para os contratos a termo? Não, não é? Portanto, já vimos que Não? serão para todos. Exatamente, são para todos. Portanto, nos a termo e sem termo, nos a termo e sem termo, teremos de fazer um anexo. Exato. E deixar de usar minutas que foram feitas prévias. Exatamente. Ok? A partir de agora. Sim. Mas as minutas vão estar disponíveis? Estarão, não é, doutor Rui Silva? Boa pergunta. Portanto, estarão até ao final do presente mês, com toda a certeza, porque no dia 1 ou no dia 30 já teremos de fazer aqui esta adaptação, está bem? Obrigada. Nada. Se o funeral for no estrangeiro, o trabalhador tem direito na mesma? Obrigada. O funeral foi no estrangeiro? Os trabalhadores têm direito na mesma? Doutora Ana? Aquilo que ao bocado estava, o falecimento? Acho que sim, tem com os Aquilo dias. que ao bocado estávamos a falar sobre as declarações sim, pronto, o luto não implica obrigatoriedade. As funerárias ajudam as instituições passando, as instituições não, os empregadores e os trabalhadores passando essas declarações, mas a ida ao funeral não é obrigatório, não é condição para a justificação da falta. Obviamente que a ida ao funeral justifica a falta, mas se não for ao funeral, pode justificar a falta na mesma. Sim, boa tarde. Aqui a situação era, às vezes um trabalhador, aconteceu connosco, pronto, tinha um familiar há muitos anos fora e passado um mês veio dizer que a mãe faleceu e queria os direitos, pronto, dos dias. E era um bocadinho... Eu acho que o mês é muito tempo, porque eu não quero falar, pronto, pode, no caso concreto, por exemplo, o funeral ter sido 30 dias depois. Não era o caso, aqui era mesmo, não havia relação e depois alguém disse, mas mesmo estando no estrangeiro tens direito a isso, e a pessoa veio pedir os dias e pronto, e o funeral Mas já tinha a acontecido. exceção é por altura do funeral, é pelo falecimento. É quando falece. Pois. Por falecimento do cônjuge, ou da mãe, neste caso. Ok, obrigada. Portanto, depois temos aqui outra questão. Para ter os 20 dias de período de nojo, é necessário algum documento escrito ou passou a ser um direito adquirido? É igual às outras. Os 20 dias é igual aos 5 ou aos 2. Portanto, claro que no caso de... pronto, mas isto é sempre... É preciso justificar a relação, não é? No caso da união de facto é preciso justificar a relação. Muito bem. Pronto, o Dr. Carlos, não sei se quer ligar o micro e falar connosco. Escreveu aqui, mas esta norma apenas se aplica ao despedimento coletivo. Tinha a ver quando a doutora Maria José e o Dr. Rui Silva estavam a falar sobre a aplicação de esta nova forma de cálculo para o pagamento quando é feito um despedimento. Estavam a discutir nova forma de cálculo dos direitos dos trabalhadores. Doutor Carlos, não sei se está connosco ainda. Está connosco, mas não quer intervir. Pronto. Só para dizer uma coisa ao Dr. Carlos, relativamente à questão que colocou. Era apenas a questão dos 24 dias de caducidade, não há norma específica para a caducidade. Logo, deve ser os 24. Dificuldades técnicas. Sim. Claro. Ok. Mas só quanto à questão que ele colocou relativamente ao tal número 2, que ele de facto ele tem razão, ainda existe. Bem, só se o legislador quis, como equiparado, quer dizer, cônjuge não separado de pessoas abaixo ou equiparado, quis dizer quis dizer que uma coisa é um equiparado, que não sei o que é, outra coisa é a união de facto, que sei o que é. Portanto, quer-me parecer que este número 2 mas há de vir alguém dizer que ele é melhor sair daqui.
Eu estou a falar para um bocado juridiquês, mas tem a ver com o facto de saber se quem vive, quem une de facto com o trabalho que vive, une de facto com o falecido, tem direito ou não aos 20 dias. E eu, apesar do imbróglio que temos aqui na montagem da lei, porque de facto quero parecer que o número 2 devia ser para ser suprimido, ele ainda continua com a mesma redação e, portanto, fica aqui uma confusão que esperemos que seja resolvida. Mas, para mim, a interpretação é esta: tem direito aos 20 dias. Depois, qual era a questão? Não há mais. Não, okay. Não sei se alguém queira, um dos presentes, portanto, usar a palavra. Se não, darei Exato. ainda Usará, doutora Maria José. a nossa tarde de trabalho, agradecendo imenso a presença de 150 pessoas, o que mostra bem da pertinência das matérias que tratamos hoje, e agradecer-vos mais uma vez a presença e o cuidado que têm e o interesse que têm nos nossos temas, e desejar-vos um resto de semana, uma excelente resto de semana, se possível com o mesmo sol. Estamos todos a precisar de vitamina D. Obrigada e até à próxima.